Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal da Dona Cruz. Eu me chamo Thaís e hoje eu vou falar sobre como tributar a venda de um imóvel, seja ele na planta ou seja ele pronto já, né, em alguns casos. Então, sem perda de tempos, curta esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal, faça essa informação chegar a mais pessoas, porque tem muita gente pagando imposto demais sem necessidade, tá bom? Bora pro conhecimento, hein? Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? O canal da Dona Cruz tem crescido muito graças a você, então muito obrigado por estar aqui com a gente, por seguir o nosso canal, por curtir o nosso conteúdo. Saiba que a sua presença aqui é muito importante e não tem passado despercebido pra gente, tá bom? Bom, como todos os vídeos, eu não vou fazer você perder o tempo de vocês, que você tenha ali o seu tempo valorizado, né? Então curta esse vídeo aí, por gentileza, é a única coisa que eu peço. E agora eu vou retribuir essa gentileza te dando uma informação, tá? Primeiro eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem os big numbers, né? Os grandes números dessa questão de venda de imóvel, tá? Os dados que eu vou trazer aqui na minha pequena cola é da Abrainc com a FIP. Então ela traz uma alta nas vendas de 2023 relacionados a 2022 e uma queda nos lançamentos também, né, de 2023 para 2022, tá? Com relação às vendas, foi um aumento de 3,7%, sendo 47,9 bilhões de unidades vendidas em 2023, né? Já o recuo do lançamento teve um recuo de 2%, sendo 118 mil unidades vendidas aí em 2023. Então, 2023 teve menos lançamento, mais vendas, né? Era de se esperar, por conta da pandemia, que muitas empresas tivessem ali que guardaram o seu estoque de imóveis, lançassem isso daí quando a economia voltasse a andar, né? Quando as pessoas se sentissem um pouco mais seguras. Então, eu acho que 2023 foi esse ano e aí deu super certo. Aí vocês veem que as vendas aumentaram, tiveram poucos lançamentos porque as pessoas tiraram o que estava no estoque primeiro para depois fazer novas aquisições e novas construções, tá? Vale ressaltar que essas vendas de 2023 foram puxadas aí pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, como teve também uma alteração no limite de compra, né, na renda de compra, então isso também pode ter impulsionado essas vendas de forma positiva. Agora vamos entender como que é feita a tributação dessa venda desses imóveis, né? A gente está falando de grandes cifras, estamos falando aqui na casa de bilhões de reais, e como que isso impacta os impostos das construtoras, né? Como que isso impacta a sua construtora? Você pode ser também uma construtora de alto padrão, que não vende tantas unidades, mas que vende aí uma unidade por 3, 4, 5 bilhões, né? Ou milhões de reais. Então a sua cifra também é alta e tem que tomar cuidado com uma linha ali do seu orçamento, que é o chamado imposto. Porque o imposto, galera, não sei vocês, mas eu não vejo retorno, apesar de ver o Estado ali meio que funcionando aos trancos e barrancos, mas a gente não vê um retorno 100% do valor que aplicamos como impostos, né? Então, o ideal é que você pague somente o necessário, e o necessário já é muito alto, né? Então, vamos entender o seguinte: se eu faço uma venda de imóvel, eu posso tributar essa venda no lucro real, no lucro presumido, no RET ou no Simples Nacional. Eu tenho essas 4 opções. Passando no pressuposto que eu sou pessoa física, então eu construí uma casa para venda, eu tenho a possibilidade também de, como pessoa física, me equiparar à pessoa jurídica. Mas este não é o assunto desse vídeo. Inclusive, fiz um vídeo na semana passada sobre esse assunto, que está bem legal. Vou deixar aqui um card aqui em cima, que vocês quiserem ver, tá? Nesse caso aqui, vamos falar somente sobre a venda da pessoa física mesmo, né? A pessoa física, quando ela faz a venda de um imóvel, ela tem que levantar o ganho de capital dentro de um programa chamado GCAP e informar este ganho de capital dentro do seu imposto de renda.
Então é basicamente o valor da compra menos o valor da venda, vai ter ali um ganho, e esse ganho ele vai para a base de tributação, que é de 15%. Claro que tem também a partir de 15%, né? Tem uma majoração dessa alíquota que pode chegar a 22,5%, caso você faça uma venda aí de 5 milhões. Então, quanto maior a cifra, maior também é a tributação do ganho de capital. É uma tabela progressiva, assim como o imposto de renda. Tá? Existem alguns casos de que pessoas que constroem, que tem um terreno, constrói e depois vende, que se você for fazer o ganho de capital do valor do terreno para a construção, vai te dar uma paulada de imposto, né? Porque são valores muito distantes, né? Você agregou o valor ao seu terreno, você fez uma construção. Então, para isso, você precisa comprovar com as notas fiscais de materiais e de mão de obra que você fez uma construção, para que você diminua esse valor aí, essa diferença dentre os valores e não pague tantos impostos. Tem muita gente que hoje faz na cara e na coragem, a Receita Federal nunca viu, meu pai fez, minha mãe fez, meu irmão fez, meu vizinho fez, e a Receita Federal nunca viu, então tá tudo certo, todo mundo pode fazer. A gente sabe que não é bem assim, né, galera? A Receita Federal, ela passa a analisar aquilo que é importante para ela. Assim como nos outros anos a pensão alimentícia não era fiscalizada no imposto de renda, a partir do ano passado a pensão alimentícia passou a ser fiscalizada e agora ela só é aceita em casos de processos, né? Então precisa ter um processo protocolado ali no caso de pensão. Bom? Então a tributação da pessoa física é ganho de capital, valor de compra menos valor de venda, 15%, acima de 5 milhões até 22,5%, tá? Quando a gente fala de pessoa jurídica, do lucro presumido, a pessoa jurídica ela pode ser lucro presumido, lucro real e até mesmo optar pelo RET, tá? Falando do lucro presumido, quando a gente faz uma venda de imóvel, tanto ele na planta ou um imóvel pronto, você pode chegar a uma tributação de 5,93%, porém é o valor total da venda. Então não é o lucro dentre eles, mas sim o valor total da venda, né? Isso faz ali uma presunção. Então a gente vai fazer a Receita entende que você tem um valor de presunção sobre essa receita de lucro. Então você tem uma receita de 300 milhões, então eu vou aplicar uma presunção. Eu acho que você tem um percentual de lucro de tantos por cento aqui, de 8% e 12% para a CSLL, e depois disso eu aplico o imposto, tá? Então é valor da venda vezes a presunção que a Receita entende que você tem de lucro, e depois essa base de presunção você faz os 15% de IR e os 9% de CSLL, tá bom? Então o lucro presumido ele tem uma carga tributária aí de 5,93%, que pode ser um bom negócio, né? A gente está falando de uma cifra bem pequena, apesar da base ser maior. Quando a gente fala de lucro real, eu não vou nem entrar tanto no mérito, porque dificilmente o lucro real para esse tipo de atividade ele é vantajoso. Isso porque quando a gente fala do lucro real, entende-se que você vai pegar o lucro real mesmo de toda a sua operação, ou seja, toda aquela sua margem de lucro, e vai aplicar ali 15% de lucro, 15% de imposto direto sobre o seu ganho, né? Então, acredito que você não tenha uma margem tão alta, digamos que seja 12%, 10% aí como está no mercado, e você pega essa margem e tributa ainda 15%, né? Então, o lucro real, ele é realmente o lucro da empresa, é receita menos as despesas dedutíveis do período. Tem despesas que são administrativas que não entram nessa parte, e no final disso vai dar lá uma linha que vai dar lucro ou prejuízo e você tributa, tá? Não vou entrar tanto no mérito porque realmente para atividade de venda de imóveis essa tributação não é tão vantajosa, tá bom? Agora vamos entrar no melhor dos mundos para a tributação de venda de imóvel. Porém, essa venda de imóvel precisa ser um imóvel ainda em construção, ou seja, você precisa ofertar, fazer um registro de incorporação e ofertar essa venda ainda durante a construção
para ter o benefício do RET e pagar 4% apenas de impostos. E se você estiver fazendo uma construção do Minha Casa Minha Vida, você pode chegar no percentual de apenas 1%. É isso mesmo, galera. Não tem nada melhor no mercado do que o RET, a princípio, tá? A gente pode ter uma variação ali na tributação de casas prontas no Simples Nacional, que pode até chegar ali na primeira faixa do Simples Nacional em 4%, mas isso é só para a primeira venda. Se você tem mais unidades e se você quer vender antes de estar concluído, o Simples Nacional não é interessante para vocês, tá? Temos que levantar um ponto aqui. Se é venda de casa pronta, pode ser Simples Nacional e também pode ser lucro presumido. Agora, se é venda de casa ainda na planta, trata-se de uma incorporação imobiliária e incorporação imobiliária não pode ser Simples Nacional. É vedado, tá bom? É vedado por lei. Continuando aqui falando do RET, para ter a opção do RET, você precisa fazer um patrimônio de afetação, que é a abertura de um CNPJ que vai ser utilizado para essa tributação. Tá? Lembrando que a pessoa física que seja equiparada em algum momento à pessoa jurídica para a tributação também pode escolher dentre as tributações que citei aqui, real, presumido ou RET, tá bom? Bom, essa é a dica de hoje, sem muita delonga, sem fazer você perder tempo, como fazemos aqui na Dona Cruz. Não esquece de curtir esse vídeo, se possível se inscreva no canal e tem também uns conhecimentos básicos no nosso Instagram e assim também a divulgação de alguns eventos que estamos participando, estamos indo palestrar, estamos indo tirar dúvida da galera e tem galera ganhando planejamento tributário da Dona Cruz, hein, gente? É bem interessante. Então, sigam nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo e é isso, conhecimento de hoje, um abraço e tchau!